Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, é sexta-feira, estamos hoje no dia 18 de fevereiro de 2022, ou seja, a primeira quinzena do segundo mês do ano já foi pro saco, mas mesmo assim chega um momento da gente dar uma relaxada, mas não sem antes nós fazermos o nosso resumão semanal aqui do canal. De uma forma geral, gente, eu observei o seguinte: durante todos esses últimos 4 dias, a tônica da nossa conversa foi baseada em informação e desinformação, até que culminou no Fora de Curva de ontem, onde eu falei muito claramente sobre os males que a desinformação faz. Mas vamos por ordem das coisas. Na segunda-feira, nós tratamos do Boletim Focus do Banco Central, que sempre sai às segundas-feiras, onde as principais instituições financeiras estão prevendo uma Selic ainda maior do que antes. Segundo essas consultorias e instituições, a taxa básica de juros no Brasil vai ultrapassar 12% lá no final do ano. Pessoal, a gente já discutiu exaustivamente essa questão no Fora de Curva. A inflação que nós temos aqui no Brasil e que causaria o aumento da taxa de juros é em função de fenômenos globais. Não tem nada a ver com o nosso mercado interno, não tem nada a ver com desequilíbrio das contas públicas, e sim, é o fato que preço de commodity está lá em cima e preço do petróleo, que é outra commodity, mas vamos diferenciar um pouquinho, também está lá nas estrelas. Isso pressiona custos e preços em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. A inflação mensal norte-americana está até parecida com a brasileira, inclusive um pouco maior agora, segundo os dados de janeiro. E aí eu coloquei naquela análise que quem faz as previsões nas quais o Banco Central se baseia para definir a sua política monetária, ou seja, subir ou abaixar juros, são as instituições diretamente interessadas em alta do custo do dinheiro. Porque assim eles podem aplicar em títulos do governo, títulos públicos que pagam pelo menos a Selic, e não precisam se esforçar tanto para emprestar grana para empresas, para pessoas físicas, com um risco muito menor. E aí para eles, para essas entidades, fica muito mais gratificante, mais vantajoso, viver de um juro, que é o maior juro real do mundo atualmente, do que se esforçar em vender seu próprio negócio, que é o mercado financeiro. Aí minha indignação. Também na segunda-feira eu comentei a respeito de um canal do YouTube muito legal chamado Olga do Brasil. É uma menina russa que está morando aqui no Brasil, aprendendo português muito bem, por sinal, e com um sotaque muito charmoso, e ela se dedica a experimentar as coisas do Brasil para avaliar o próprio choque cultural com relação ao que ela está acostumada no país dela. Mas aí essa semana ela fez uma edição especial no canal dela, mostrando como que uma russa entende o conflito entre Rússia e Ucrânia. E o que mais me prendeu a atenção foi o seguinte: ela disse que lá praticamente todos são parentes diretos ou indiretos e que essa guerra não faz nenhum sentido. E que a população, tanto da Ucrânia como da Rússia, não apoiaria uma iniciativa dessas. Então, gente, parece, a partir desses indicativos que ela nos deixa, de dentro do palco dos acontecimentos, que essa treta toda é mais um palco do que realmente algo que vá às vias de fato. E eu pessoalmente espero que seja assim. Já na terça-feira nós avaliamos o que está acontecendo com o real. A moeda brasileira ela vem sim se valorizando frente às outras moedas internacionais, especialmente o dólar, de uma forma bastante consistente, especialmente nas últimas 5 semanas. E aí nós formulamos a seguinte questão para responder, é claro. Qual seria o ponto onde o dólar e o real estariam no chamado equilíbrio cambial? Em outras palavras, quanto o dólar deveria valer no Brasil? Aí eu fiz alguns cálculos que descrevi para cada um de vocês que assistiu aquele vídeo e chegamos à conclusão de que a paridade entre real e dólar deve se situar entre R$ 4,40 e R$ 4,70. E outro ponto que nós tratamos na terça-feira foi a classificação de São Paulo como uma das 5 cidades mais feias do mundo, segundo uma publicação internacional. Aqui no Fora de Curva a gente discordou dessa avaliação, sim,
São Paulo tem problemas, como qualquer metrópole, qualquer grande cidade do mundo, mas para feia a cidade não serve. Tem vários lugares lá que é bom para se divertir e até para contemplar. E na quarta-feira, as notícias sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia eram bastante animadores. Parecia que o exército russo estaria tirando seu exército e isso aí provocou uma brutal queda no preço do petróleo. Se não me engano, só naquele dia caiu 1,5%. Ao mesmo tempo, o real continuou a se valorizar e aí nós fizemos um outro cálculo aqui no Fora de Curva, com direito a gráfico e tudo, para saber qual é o efeito prático dessa rota de queda do preço do petróleo, parece que reverteu agora, nos últimos dias um pouquinho, mas também a valorização do real, com o preço na bomba da gasolina, do diesel e de outros derivados de petróleo aqui no Brasil. Naquele momento, na quarta-feira, a nossa avaliação é que, no decorrer de 2022, a pressão por uma alta nos preços dos combustíveis aqui no Brasil ficaria ao redor de 4,9%, sendo que no resto do mundo, em média, ficaria acima de 12%, graças a essa recente valorização do real. Gente, se o real continuar se valorizando na direção que nós apontamos no outro fora de curva, perto de pelo menos 4,60, 4,70, e o petróleo continuar em rota de queda, apesar de muita gente não querer isso e fomentar mais confusão ainda, é muito provável que essa pressão de alta do preço dos combustíveis aqui no Brasil seja revertida de forma bastante sensível para uma queda no preço da gasolina, do diesel e do gás, especialmente aqui no Brasil. Mas já que toda essa questão não é meramente mercado, e sim decisões humanas, em termos especulativos, provocando especulação, eu não posso afirmar nada. E é aí que nós entramos na análise do Fora de Curva da quinta-feira, que o título foi Desinformação, o pior câncer mundial e brasileiro da atualidade. Naquela edição, na edição de ontem, eu falei muito claramente que no momento, por exemplo, em que a paz parece que vai prevalecer entre Rússia e Ucrânia, vem gente de fora metendo um bedelho na história para tentar revigorar o conflito. Qual era o interesse? Provavelmente alta de preços ou manutenção de alta do preço de petróleo e gás. E aqui, especialmente no Brasil, nós não estamos nada excluído dessa maluquice, dessa sacanagem que é a desinformação. Vamos dar uma olhada nos principais jornais escritos, falados e ouvidos do Brasil, as principais análises de gente que se diz respeitável, e nós vamos ver que antes de tratar a informação, eles dão a interpretação do que vão falar, gerando uma tendência normalmente fundamentalista, normalmente parcial e mentirosa. E é por isso que aqui no Fora de Curva, quando nós vamos tratar de um assunto, especialmente que envolva a vida dos brasileiros, a vida econômica dos brasileiros, nós fazemos questão de colocar um gráficozinho ou uma tabela na frente para mostrar exatamente sobre o que nós estamos falando. Sim, é possível que eventualmente nós erremos algum tipo de avaliação, mas sempre essas avaliações são baseadas em dados de instituições com tradição e que coletam informações de forma metodologicamente aceitável, mesmo que a gente possa questionar eles de vez em quando. Mas a intenção deles é retratar a realidade e é a partir da realidade que nós fazemos todas as nossas análises aqui, a não ser aquelas mais irreverentes, é claro. Mas agora, na sexta-feira, um último assunto sério, pero no mucho, que nós gostaríamos de tratar aqui com vocês, é o anúncio do governo argentino de que eles pretendem fazer uma empresa nacional de alimentos para conter a inflação. Isso aí deve ser mais ou menos o seguinte, pessoal. Eles nacionalizam terras, eles programam a produção que nem se fazia nos soviéticos ou na China. Essa produção é processada, industrializada, na maior competência, entregue aos argentinos a um preço módico. Duvido que eles consigam fazer isso. Os soviéticos não conseguiram, os chineses não conseguiram, em vários lugares isso se mostrou impossível, porque, especialmente aqui na América Latina, governo é sinônimo, depois logo de um tempinho, especialmente estatais, de teta.
alguma coisa para se mamar. Vocês acham que é o agricultor competente que vai plantar fruta, é o industrial eficiente que vai processar esse alimento e é o distribuidor eficiente que vai colocar comida a um preço razoável na mesa do argentino? Nada disso. Vão ser burocratas, tecnocratas que vão ter que cumprir metas e daí quando não cumprirem as metas vão mentir os números e vai estourar uma grande fome. Espero que os argentinos tomem juízo e não façam uma besteira dessas. Deem liberdade para os agricultores, para os industriais e para os comerciantes, que eles tomam conta muito melhor do negócio. A inflação não é culpa deles, é culpa do governo, e o governo está querendo entrar nos meios de produção e isso vai provocar seguramente ainda mais inflação, porque aí vem o mercado negro, e desabastecimento e miséria na nossa vizinha e irmã Argentina. É uma pena que isso esteja acontecendo. Mas agora, gente, vamos iniciar a parte divertida do Fora de Curva. Aquelas notícias, aqueles fatos inusitados que vão nos dar pauta para conversar besteira no final de semana. O primeiro que eu quero falar, o primeiro assunto, é sobre aquele foguete da SpaceX, ou SpaceX, eu prefiro SpaceX, que iria cair na Lua, pelo menos um pedaço daquele foguete. Viraram, mexeram, analisaram e não era um foguete da SpaceX. Era um foguete chinês. Aí eu lembro, gente, isso aí a maior parte das pessoas não tem condições de lembrar porque não eram nascidas. Lá nos anos 60, quando o Japão reaparecia no mundo como uma grande potência industrial, eles vendiam muito radinho de pilha, que eram umas porcarias, mas todo mundo comprava porque era baratinho, mas sempre quebrava, e daí comprava outro. Depois o Japão foi substituído pela Coreia do Sul, por Taiwan, e finalmente chegou a vez da China de dominar o mundo com seus produtos baratos de má qualidade. Mas vamos pegar a história. O Japão começou assim, amadureceu e melhorou seus produtos. A mesma coisa aconteceu com Taiwan, a mesma coisa também com Coreia, e a China não está fugindo dessa rota. Mas só que ainda tem muita porcaria chinesa, tem muito brinquedo com chumbo, tem umas coisas que não são recomendáveis, apesar de outros produtos de excelência, mas não vão perder o folclore, né, pessoal? É um foguete chinês caindo. Ele falhou. E agora vamos falar sobre comilões. Eu realmente não sou um cara nada ruim de garfo. Se me aparece uma costela gorda aqui na frente, eu traço ela direitinho e ainda peço outra para sobremesa, mas existe animais muito gulosos nesse mundo. Talvez um dos mais glutões de todas as eras terrestres seja o crocodilo. Aqueles bichos grandes, com cara assustador e que come de tudo e não faz nenhuma cerimônia. O que eu não sabia é que esses animais estão presentes na história do planeta há dezenas ou até centenas de milhões de anos. E aí, dia desses na Austrália, que na Austrália sempre tem os bichos mais malucos do mundo, né? Então, na Austrália acharam um fóssil de um crocodilo de muito tempo atrás. E o que ele tinha papado antes de sair dessa para melhor? Um simples e básico dinossauro. Isso aconteceu há 145 milhões de anos atrás. E quem quiser mais informação sobre essa história, foi publicado na revista científica Gondwana Research. Foi sexta-feira, dia 11 de fevereiro, que essa notícia saiu. Já está meio atrasada, mas eu guardei para vocês agora. Pessoal, aí voltando às memórias da infância, como eu falei nos produtos japoneses, nos anos 60, um dos maiores sucessos da televisão brasileira era concurso de comilões. Era um monte de gente que sentava num lugar ao ar livre e começava a comer, e quem comesse mais ganhava. Será que um dos nossos comilões de plantão tem a capacidade de bater a fome de um crocodilo desses? Agora você é um cientista da desinformação. Na minha opinião, o que acabou com os dinossauros no planeta Terra não foi aquele cometa ou aquele asteroide que eventualmente caiu no Golfo do México. Não, essa história é de gente que não acredita que a Terra é plana, esses burrões. O que aconteceu foi o seguinte: os crocodilos da época fizeram concurso de comilão e paparam todos os dinossauros. E para encerrar o Fora de Curva, voltamos a uma história de amor, como nós tratamos semana passada. A nossa história de amor começa na Tailândia, um lugar muito romântico e com, evidentemente, tailandesas lindas.
Daí um sujeito estava caminhando pela rua, despretensiosamente, encontra a mulher dos sonhos dele. Vai lá, oferece um drink para a mulher. Nada mais cortês, não acham? Mas não foi bem assim. A moça não quis saber do sujeito e disse gentilmente que não queria o drink que ele estava oferecendo. Sabe o que o fedorento fez? Pegou a bebida que tinha comprado para a mulher com todas as suas economias, jogou na cara dela. Que brutalidade, que coisa mais insana! Mas ele não sabia o que lhe esperava nos próximos segundos da sua vida e quase passagem para o próximo plano. A moça chamada Pareploy Seaya tem 24 anos e é uma especialista naquela luta que é o boxe tailandês, também conhecido como Muay Thai. Gente, ela deu uma surra, uma sova, uma sumanta nesse sujeito, na frente dos amigos com os quais ela estava jantando. O cara nem teve mais dente para encostar na língua para poder contar essa história da surra que levou da menina lutadora de Muay Thai. Quem mandou ser desrespeitoso? Não estou dizendo que o fato dele oferecer um drink seja errado. Vocês voltam aqui agora, depois? Eu pego vocês? Tá. Tchau! Eu vou botar isso aí. Esse tchau vai. Dá um outro tchauzinho aí. Pera aí, pessoal. Eu tive que interromper aqui porque o meu cunhado, que lamentavelmente é corintiano, tá aqui em Porto Alegre. Põe a cara aqui, Jairinho. Vão aparecer no vídeo do Fora de Curva. Tem que ser mais para trás. Ó, olha, mais careca que eu, olha aí. Sabe o que eu falei para ele quando ele finalmente casou com minha irmã? Obrigado, trouxa. Mas aí, continuando depois dessa visita aos nossos estúdios, como é que acabou a história? O sujeito ficou até sem dente para encostar na língua para contar direito essas histórias. E olha, pessoal, vamos ver a questão sob a seguinte ótica. Nada contra alguém se encantar por outra pessoa, mas é claro que os limites da liberdade dessa pessoa, se não quer saber do sujeito ou da sujeita, têm que ser respeitados. Senão, vai tomar sova que nem esse tailandês maluco tomou. Muito bem feito para ele, e com isso, Fora de Curva de hoje fica por aqui. Desejo para cada um de vocês um excelente final de semana, e se gostaram desse vídeo, gente, não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem seu like e compartilhem esse vídeo com essa rede de contatos. De novo, um excelente final de semana para cada um de vocês, muito obrigado pela atenção, até breve, tchau!